Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao podcast do Clube Finanças e também para quem está a nos ouvir em formato podcast, fique sabendo que este conteúdo aqui também vai estar em formato vídeo, disponível no meu canal do YouTube, Gonçalo Ribeirinho. Hoje temos aqui a Letra Cão e a nossa é uma convidada, atenção, uma convidada, e já se vai apresentar. No âmbito das finanças pessoais, é englobado muita coisa, muitos subtemas, assim como já falámos anteriormente de como aumentares a tua taxa de empregabilidade, assim como falámos de vários outros tipos de temas como investimentos, também acho que é bom arejar as outras arestas e hoje temos então connosco aqui a Ruth. Olá Ruth, por favor então apresenta-te e fala-nos um pouco sobre ti. Olá, meu nome é Ruth. Eu tenho a página de Morar Sozinho Sem Dramas. Eu tenho 24 anos, saí de casa dos meus pais com 22, na altura a ganhar um ordenado mínimo e onde toda a gente me dizia: é impossível, não vais conseguir, hoje em dia e muito menos em Portugal, isso não é possível. E efetivamente consegui e tenho conseguido, felizmente. A nível de formação, eu tenho o 12º, portanto não tem nada a ver com a área de finanças, não tem nada a ver com gestão. Eu tenho formação em animação sociocultural, que é inclusive um dos meus part-times, que vou tendo algum dinheiro extra, que uso também como dinheiro para colocar na reserva de emergência e por aí fora, que também vou falando um bocadinho na página, mas realmente não tenho nenhuma formação, nada relacionado com finanças, nem tenho feito até agora nenhuma formação, para já pelo menos, em relação a essa área. E então aquilo que é a tua página do Morar Sozinho, ponto sem dramas, deixo já aqui o teu arroba para quem quiser visitar. Uma página super interessante de quem está interessado em morar sozinho, até tens um e-book que já vamos falar mais no fim. Isso adverteu à tua curiosidade e ao teu querer mesmo de ir morar sozinho? Ou seja, a tua motivação, qual foi a tua motivação de quereres abrir esta página? Além daquilo que era a tua motivação de também quereres ir morar sozinha? Tudo foi surgindo aos poucos, ou seja, eu acho que neste momento eu não posso dizer que nada na minha página foi criado com um propósito, porque tem tudo vindo a acontecer aos poucos. Inclusive a página foi algo que surgiu, que eu inclusive falei com as minhas amigas na altura, e eu já morava sozinha pelo menos há um ano e qualquer coisa, e falei com elas e disse: mas vocês acham que vai ter sucesso? Acham que as pessoas se vão interessar no tema? Porque realmente é algo que, quando eu saí de casa e procurei informações sobre o que é que temos de pagar, como é que funciona, como é que vamos gerir a casa, como é que vamos gerir as finanças, não havia nada. É um tema que não tem praticamente informação nenhuma na internet, e com tanta informação na internet, como é que ajudar os jovens a serem independentes, a sair de casa, como é que não há nada? Como é que nós nunca falamos disso Sim, na escola verdade. sequer? É um tema que ninguém nos ajuda. É quando casares vais morar sozinho e desenrascas-te. E Exatamente. acho que nessa altura surgiu a ideia de eu criar a página, era algo que eu andava ali a fermentar e a querer fazer, mas que efetivamente achava: os jovens hoje em dia não querem sair de casa, se calhar sou eu. E a página foi surgindo assim aos bocadinhos e foi crescendo, e eu fui percebendo que realmente as pessoas se interessam pelo tema, que é realmente um tema que ninguém fala, que não há informação sobre isso. E pronto, e tenho crescido assim, não foi uma coisa planeada, da mesma forma que comecei a vender agendas e foi uma coisa que os seguidores começaram a dizer: olha, vende. E depois começaram a fazer questões sobre coisas do dia a dia, e eu percebi: ok, vou criar aqui um e-book, se calhar, que junto esta informação toda que eu também vou partilhando na página, mas se calhar uma compilação um bocadinho mais Uhum. direto ao ponto de como é que as pessoas podem fazer para se organizarem, pelo menos, porque não há nada a falar sobre isso hoje em dia. Pois, porque também o que eu tenho vindo a ver é que existe essa cultura, e ao começar a ter esta cultura dos mais jovens como eu, termos esta vontade de ir morar sozinhos. Eu, pelo menos no meu grupo de amigos, sinto que as pessoas querem, mas não sabem como.
Há quantos anos vives sozinha, então? Eu desde os 22, portanto já vou fazer 3 anos, eu na altura fiz mesmo 22, portanto já vai a caminho dos 3 anos a morar sozinha. E esses 3 anos, na altura da tua transição de morares com os teus pais para morar sozinha, disseste que nessa altura vivias com o ordenado base mínimo, não era? O que é que afetou mais nessa transição às tuas finanças? Foi mesmo uma gestão financeira e que é realmente onde toda a gente tem mais dúvidas e tem mais medo de não conseguir. Pois. Nós temos muito esta mentalidade de que o dinheiro nunca é suficiente, que nunca vai chegar, porque nós também nunca somos ensinados a lidar e a gerir com dinheiro. E é uma coisa que eu falo muito na página, que eu quando morava em casa dos meus pais, eu não sei em que é que eu gastava o dinheiro. Eu não faço ideia. Eu não poupava nem metade do que eu poupo agora. Então, tipo, eu não sei o que é que eu fazia ao dinheiro, mas eles apareciam e neste momento eu, para além de pagar as contas, ainda consigo poupar. Ou seja, é mesmo uma questão de aprender a lidar com o dinheiro e não ter esta mentalidade constante de não dá, o dinheiro não vai sobrar, porque o dinheiro sobra se nós formos regrados, se nós soubermos em qual é o nosso objetivo, o que é que queremos fazer com o dinheiro e a partir daí saber lidar com ele. Eu gastava dinheiro em nem eu sei em quê. E conseguias, e a tua educação de poupar dinheiro veio dos teus pais, porque eu vi num dos recentes posts que falaste sobre isso, certo? Sim, sim. Inconscientemente eles sempre me ensinaram a poupar. Nós juntávamos as moedas de 2 euros para ir de viagens e nós tínhamos aquele orçamento. E não ultrapassava daquilo porque não havia possibilidades para mais. Então eles colocavam as moedas de 2 euros sempre que apareciam e colocavam 10 euros cada um todos os meses. E isso era suficiente. Nós fazíamos férias, se calhar não íamos para as Arábias e não íamos para o Algarve ou o que quer que seja, mas dava-nos ainda mais gozo saber que criamos um orçamento, conseguimos e vamos gastar apenas aquilo que temos. Então, inconscientemente, eu fui aprendendo esta regra de se tu queres alguma coisa, tu tens de começar a juntar antes e tens de criar um orçamento para isso. E eles sempre me ensinaram isso de forma inconsciente. Houve uma altura em que foi muito difícil porque o meu pai ficou sem receber, porque a fábrica teve ali alguns problemas financeiros, o meu pai esteve sem receber, e nós dependíamos apenas do ordenado da minha mãe, que era um ordenado mínimo. Para 3 pessoas foi muito complicado nessa altura e eu na altura nem sequer percebia muito bem, porque eles não falavam muito, não queriam dar muito a entender que estamos a passar uma altura complicada. Eu percebia, mas não percebia porquê. Não percebia porque é que não podíamos ir sair ao domingo, porque não havia dinheiro para gastar em combustível, por exemplo. Mas fomos aprendendo e fui aprendendo com eles essa capacidade de tens de poupar, e eles que sempre tiveram uma reserva de emergência e foi nessa altura que eles precisaram de a usar. E praticamente também ficaram a zeros quando o meu pai ficou quase sem receber. Portanto, é mesmo uma capacidade que eles me foram ensinando e passando inconscientemente. E isso foi então uma das, nem sei se devo dizer, ou vantagens ou desafios nessa transição, porque eu agora ia te perguntar quais foram os teus maiores desafios e, consequentemente, a esses desafios, quais foram as tuas maiores vantagens em trocares da casa dos teus pais para decidires então morar sozinha? O principal desafio foi, sem dúvida, a parte das finanças. Pois, Foi aprender realmente a gerir o dinheiro. Apesar, se calhar isso foi eu uma tive das muito vantagens. sim, sim, também, Uhum. porque foi aprender com os erros, efetivamente, porque ao início eu ainda vinha com aquela consciência de quero comprar roupa, quero comprar Pois. maquiagem, quero comprar coisas para casa, e depois comecei a perceber, ok, mas o dinheiro ao final do mês não chega. E nos meses em que eu me lembrava que queria comprar uma colcha nova e umas almofadas e a roupa, nesses meses o carro variava ou precisava de comprar algum eletrodoméstico e era tudo no mesmo mês. E eu tinha de ir buscar dinheiro à reserva de emergência e isso para mim não estava a fazer sentido. Eu não posso ir buscar constantemente dinheiro à reserva de emergência quando estive a gastar em coisas que não eram importantes. Então essa questão foi efetivamente aprender e vou-te dizer que demorei se calhar 6, 7, 8 meses até ter esta consciência de eu preciso de ser mais regrada, não foi uma coisa de ok, estou a morar sozinha, agora vou ser regrada e não vou gastar dinheiro em coisa. Não é assim porque é uma consciência que tu às vezes nem te apercebes, tu vens com aquela consciência de casa dos teus pais que recebes, gastas,
que sobrar, sobrou. Exatamente. Porque efetivamente nós não somos ensinados desde novos a pôr dinheiro de parte. E essa foi uma das principais desafios, e o outro dos desafios foi conseguir gerir as refeições que eu tinha. Eu entro das 3 às 10 e às 10 da noite não me apetecia cozinhar, então ao início eu só comia porcarias, ou então nem comia nada, ou então ia sempre à casa dos meus pais. O E então típico foi Uber Eats, não é? sim, então foi uma consciência que eu também precisei de planear refeições, porque daqui por um bocado eu andava a comer sempre pizzas ou McDonald's, ou então não comia de todo. E foi mais um desafio também quando saí de casa dos meus pais. Das principais vantagens que tu me perguntaste foi sem dúvida a liberdade, o facto de não tens de dever justificações a alguém, mas por outro lado isso também te traz a responsabilidade. Tu não deves justificações a ninguém, mas também dependes 100% de ti. As finanças dependem de ti, a casa depende de ti, o trabalho depende de ti, tudo depende de ti agora. Então tem os dois lados da moeda, portanto, se é uma vantagem ou uma desvantagem, para mim são vantagens, mesmo a parte da responsabilidade, que eu acho que cresci imenso a nível de responsabilidade, e foi algo que se em casa dos meus pais eu não tinha se calhar nem metade, apesar de me considerar uma pessoa responsável, neste momento tenho toda esta responsabilidade em cima de mim. E a outra questão foi mesmo a parte de autoconhecimento, de descobrir um pouquinho mais sobre mim, que realmente às vezes nós estamos sempre naquela tarefa, naquela azáfama de querer fazer mais coisas e pensar em mais coisas, e vou trabalhar, vou para casa, e quando tu moras sozinho, tu chegas a casa à noite e não há nada, não há ninguém, e às vezes tu não tens nada para fazer, então ou tu inventas coisas para fazer, ou então tu paras e começas a olhar para ti e a pensar um bocadinho mais o que é preciso eu fazer, em que é que eu posso melhorar, e isto inclusive a falar de o que é que eu posso melhorar nas minhas finanças, o que é que eu posso melhorar na gestão da alimentação, o que é que eu posso melhorar no trabalho, em mim mesma. Então, para mim, essa foi a vantagem das vantagens, foi a mesma parte do autoconhecimento, de me superar, e sem dúvida que de há 2 anos para cá eu sinto que cresci imenso nesse sentido também. A responsabilidade, a liberdade e o autoconhecimento trouxeram-me assim num nível lá para cima. Então, durante estes 3 anos que vives sozinha, foste aprendendo assim várias coisas, várias lições, foste sendo um bocadinho mais moldurante a ti mesma, e foste também sendo capaz de distribuir este conhecimento na tua página daquilo que foste passando. E agora pergunto, se conseguisses, obviamente, dar 3 dicas para as pessoas que estão a pensar em fazer essa transição na sua vida, qual eram as 3 dicas essenciais que fazes? Logo a primeira transição, antes mesmo de se mudarem. Antes mesmo de se mudarem, é começarem a planear a reserva de emergência. Isso, para mim, é a dica que eu dou sempre, e é o mais importante, e infelizmente ainda não temos muito esta consciência de que nós temos de ter uma poupança para caso aconteça alguma coisa. Porque nós ganhamos, gastamos, e o que sobrar, sobrou. E não pode ser assim, principalmente quando queremos morar sozinhos. Nós temos de ter consciência de que se acontecer alguma coisa, se o carro variar, se for preciso alguma coisa na casa, se ficar doente, nós temos de ter dinheiro, e neste momento nós já não dependemos dos nossos pais, nós dependemos de nós mesmos. E ou vamos estar constantemente a pedir dinheiro, ou a pedir empréstimos ao banco, aos pais, à família, amigos, o que quer que seja, ou se queremos ser realmente independentes, a reserva de emergência é o principal foco. Eu demorei 3 anos até sair de casa dos meus pais. Entre o momento em que eu decidi que queria sair até sair, demorei 3 anos. E Por foram causa 3 da anos a reserva de emergência, não é? planear. Foi 3 anos a planear o que é que eu precisava de fazer, que dinheiro é que eu precisava de ter. Pesquisar informações, apesar de muito vagas, todas as informações que haviam falavam sem dúvida da reserva de emergência, porque é imprescindível. Aí é um ponto que, se tu me vais dizer vou morar sozinha e não tenho um único tostão na conta, não, por favor não vás, porque Não dá, pois. é impossível. Outra das dicas que posso dar e que falo muito no manual é
planear o que é que tu precisas antes, ou seja, para além da questão financeira é a questão dos móveis. As pessoas, vais para uma casa mobilada ou não vais para uma casa mobilada? Vais gastar mais dinheiro numa casa mobilada ou preferes uma casa sem mobiliar e vais ter de levar mobília? E se vais levar mobília, o que é que vais levar? Podes levar coisas de casa dos teus pais e poupar esse dinheiro? Ótimo, foi o que eu fiz no início. Não interessa se a almofada não combina com a colcha, se o pano da cozinha é velho e está roto, se as toalhas não são novas. No início há uma despesa incrível que às vezes nós não temos consciência e é das coisas que é mais importante nós planearmos. E se tivermos quem nos ofereça, durante esses 3 anos, as minhas prendas de Natal e as minhas prendas de aniversário eram sempre coisas para a casa, eram panos de cozinha, eram talheres, eram copos, e eu adorava aquilo, porque era dinheiro que eu não ia ter de gastar. E um dia mais tarde, e agora que já estou um bocadinho mais estável, já tenho a casa minimamente organizada como eu quero, quando tenho possibilidade eu vou comprando as coisas mais ao meu gosto. Se calhar eu não gostei tanto daquele pano de cozinha, mas durante anos ele serviu e eu não tive de gastar dinheiro no pano de cozinha. E quem fala de pano de cozinha, falo da cama de casa dos pais, se vocês puderem trazer, falo do guarda-fatos, se não tiverem na casa nova, tragam de casa dos vossos pais se der, ou um armário qualquer que dê para guardar a roupa, ou a estante para os livros, a televisão de casa dos pais do vosso quarto, ou uma que esteja lá velha, que ainda funcione, mesmo que seja daquelas antigas, que seja preciso andar à pancada. Mas é muito dinheiro que vocês vão poupar, porque efetivamente nós não temos noção. Se for preciso comprar micro-ondas, uma cama, um armário, vocês precisam de muito dinheiro. É uma grande diferença de dinheiro aquilo Sem que é dúvida. uma casa já mobilada e aquilo que não é uma casa mobilada, certo? Sim, sim, Estamos a sim. falar de que diferenças mais ou menos daquilo que é a percentagem por exemplo, de um rendimento mínimo de uma pessoa. Depende muito daquilo que tu quiseres comprar, mas eu posso É dizer relativo, que claro. se fores ver o valor de uma cama, só estou a dizer assim, uma cama e um colchão, tu consegues dar facilmente 1000 euros. Só Pois. para estas duas coisas, percebes? Porque uma coisa que eu quis comprar foi realmente a cama. Eu na primeira casa que eu fui, eu tinha a casa mobilada, mas eu queria uma cama com arrumação, porque a casa era pequenina e eu queria mesmo uma cama que tivesse arrumação, porque tinha pouco espaço. E comprei uma cama baratinha do IKEA e tal, mas se tu quiseres uma coisa minimamente estável e assim, e tu dás facilmente por uma cama baratinha, dás facilmente 500 euros, percebes? Mais o Mesmo assim, colchão, pois. mais os lençóis, se não tiveres os lençóis de casa dos pais, que todos os meus lençóis que ainda tenho agora ainda são os que eu tinha em casa dos meus pais, não comprei lençóis até agora, portanto é mesmo uma questão depende daquilo que tu quiseres comprar. Eu tive que comprar um micro-ondas, eu tive que comprar um frigorífico, percebes? E tu vais juntando o dinheiro e tu gastas facilmente 1000, 2000, 3000 para decorar uma casa básica. Não estou a falar de comprar assim uma coisa muito. Então Sabes? o teu percurso foi trazer a primeira mobília da casa dos teus pais para depois, ao Sem longo dúvida. destes 3 anos, te ires organizando também e Sim, sim, comprando aos bocadinhos. sim, Ok. sim, sim. Tu falaste ainda há bocado de um dos teus erros foi e aprendeste durante os 7, 8 meses, demorou a encaixar um bocadinho em ti, daquilo de como é que é possível eu ainda estar a tirar da reserva de emergência. E uma coisa que eu vi no slogan da tua página, e passo a citar, que eu coloquei aqui: aprendi com os erros e agora quero ajudar-te a sair de casa dos teus pais sem dores de cabeça. Se pudesse apontar, para além desse erro que tu disseste, que foi da parte de receberes e ainda estás a gastar mais e estás a ir buscar da reserva de emergência, quais é que apontavas? O principal de todos, e que eu só tive consciência muito depois, foi o facto de eu não ter preparado. No caso, eu vim para uma casa alugada, e foi o facto de eu não ter consciência que, se tu vais para uma casa alugada, o mais provável é tu teres de pagar calções ao senhorio. Eu tive de pagar 3 calções e uma renda adiantada. Imaginas a quantidade de dinheiro que eu tive de dar assim, sem contar, porque nunca me tinha lembrado que ia ser preciso, porque efetivamente ninguém me disse que quando vais para uma casa alugada tens de dar calções e rendas adiantadas, porque efetivamente era uma informação que eu não sabia. E então, grande parte da minha reserva de emergência, eu posso dizer que quando mudei para esta casa, com 3 calções e uma renda, eu fiquei sem reserva de emergência. A Foi logo no zeros. primeiro ano, logo no primeiro ano.
Sim, a zeros. E então aí foi efetivamente o meu maior erro. Porque efetivamente, ok, eu preparei-me para a reserva de emergência, mas eu não preparei para a reserva de emergência em ter de gastar antes de vir morar para aqui. A ideia era ter gastado se acontecesse alguma coisa. E não foi o que aconteceu. Eu fiquei praticamente sem reserva de emergência e aí sim foi principalmente quando caiu a ficha de eu tenho mesmo de poupar. Não, eu tenho de ter dinheiro, porque neste momento eu estou a zero, se me acontecer alguma coisa, eu não tenho onde me agarrar. E para mim, naquela altura, estava completamente fora de questão voltar para a casa dos meus pais. E se está fora de questão voltar para a casa dos pais, e se está fora de questão não é pedir dinheiro a alguém, só depende de mim, Exatamente. desenrasca-te. Então, esse foi sem dúvida o meu pior erro, e é algo que eu vou falar também um bocadinho agora no segundo manual, que é estas partes das burocracias, de coisas que inconscientemente nós nem sequer nos lembramos, é as coisas, é os computadores, é as fidelizações das telecomunicações. Pois, porque isso é o pior, não é? Isso é o pior da mudança É, dessa vida, dessa às transição. vezes nós não temos noção da quantidade de coisas que temos de fazer, é que temos de ir tratar da água, temos de ir tratar da luz, temos de tratar do gás, temos de tratar das telecomunicações, porque hoje em dia tu podes viver sem televisão, mas dificilmente vives sem internet. Pois. Principalmente trabalhas em casa ou o que quer que seja, vais depender só dos dados móveis. Eu durante 2, 3 meses estive sem internet e sem televisão, eu gastava só os dados móveis, mas efetivamente chega uma altura em que tu percebes, moras Não dá. sozinho, não tens um cão nem um gato, Pois. vais gastar Está os ali a dados tua móveis, companhia, está ali a tua companhia que é os dados móveis, não claro. dá, então a televisão, pelo menos a internet, eu posso-vos dizer que gastava os dados móveis a ligar no tablet a televisão em direto e via assim televisão, ou seja, íamos enrascando, mas efetivamente mais cedo ou mais tarde tu vais ter de tratar dessas burocracias e vais ter de perceber, vale a pena fazer uma fidelização, não vale a pena fazer uma fidelização na telecomunicadora, quer que seja, e efetivamente essas burocracias ninguém nos ensina a tratar, desenrasca-te. Então, é algo que é uma falha que nós temos, principalmente a nível escolar. Eu sinceramente acho que é algo que nós devíamos ser ensinados. Lidar Pois, com porque finanças, lidar exatamente, até eu não tenho esse receio de qualquer coisa burocrático que haja que me falhe na altura de fazer essa transição na minha vida, não é? Mas lá está, eu quando estava a dar quando me estava a preparar para esta entrevista, e agora falamos um pouco sobre o que era a tua transição, agora daquilo que é a tua experiência dentro destes 3 anos, já dentro da tua casa e a morar sozinha, eu vi num post que achei muito interessante e eu acho que os ouvintes também vão achar muito interessante esta pergunta. Isto também é uma pergunta pessoal, porque eu vejo muitas famílias a viverem com o ordenado mínimo, por exemplo. E tu estás agora a morar sozinha e com o ordenado mínimo. E tu criaste um post, até no teu TikTok, criaste um post a dizer que um, poupar 10 euros já é um luxo. Portanto, não, não consegues, é impossível. O que é que tens a opinar sobre isso? Até gostava de saber, porque como a maior parte dos portugueses está nessa situação, qual é o teu truque ou qual é o teu desvio desse obstáculo que fazes para ser possível e para não dizer que 10 euros, com o ordenado mínimo e a viver sozinha, já é um luxo? o principal pensamento que nós temos de ter e que efetivamente é aí que eu acho que a nossa mentalidade falha, é que se eu não tenho agora 10 euros, como é que eu vou ter 10 euros quando ficar doente, quando o carro avariar? Onde é que tu vais buscar esse dinheiro? Tu Pois. vais ter de o ter. Portanto, eu acredito, eu não vou generalizar, eu não vou dizer que é possível, porque eu sei que infelizmente há muitas pessoas em situações muito abaixo daquilo que deviam receber para as despesas que têm, mas quando eu falo que as pessoas têm que poupar é para aquelas pessoas que têm uma vida minimamente estável, mesmo ganhando o ordenado mínimo é pouco, estamos de acordo, eu acho que devia ser mais, mas não é impossível quando uma pessoa sozinha mora sozinha com um ordenado mínimo. Agora, tens de ver é quais são as tuas despesas fixas e quais são os teus rendimentos. E é isso que eu fui aprendendo a analisar. Eu antes fazia, vou dar um exemplo fútil, eu fazia unhas de gel, são 10, 15 euros por mês, que sejam.
Era dinheiro que eu tinha para gastar? Era, mas eu preferia gastar esse dinheiro ou colocar esse dinheiro de parte para uma altura em que eu realmente precisasse para algo fundamental. Pois, claro. Eu preferi guardá-lo, percebes? E eu Uhum. não estou a dizer que isto é um exemplo de toda a gente, porque eu acredito que há pessoas que efetivamente nas despesas fixas gastem 99% do ordenado e se calhar às vezes até mais do que os 100%. Mas para aquelas pessoas que conseguem fazer uma boa gestão financeira, facilmente as pessoas têm aquela ideia de que poupar tem de ser poupar muito dinheiro, tem de ser poupar 50, tem de ser poupar 100, 200 euros. 5 euros por mês é melhor do que nada. 2 euros, Começar, meter as exato. moedas de 2 euros de lado é melhor do que nada. O que interessa é começares. Porque aquilo que eu senti, eu em casa dos meus pais tinha este part-time das animações de eventos e assim que ainda tenho. Esse dinheiro eu sei que ele vai sempre ser guardado, percebes? Eu esse dinheiro nunca gasto porque aquilo é um extra para mim. Da mesma forma que neste momento eu tenho outro part-time e guardo esse dinheiro do part-time também para as poupanças. Portanto, eu vivo apenas com o ordenado do meu emprego principal, ok? E tudo o resto vai para as poupanças. E é mesmo uma questão de organização. Se tu estás neste momento, eu tenho felizmente a possibilidade tenho um trabalho que me permite ter um part-time, porque eu entro às 3 e tenho um part-time de 2 horas no meio-dia às 2. E tenho essa Uhum. sorte, essa vantagem. Sei que nem toda a gente tem. Mas, por exemplo, vendam coisas que têm em casa e guardem esse dinheiro. Coisas que vocês já não usem, guardem esse dinheiro. Porque às vezes, aquele exemplo que eu costumo dar, tu às vezes recebes um ordenado, ganhaste uma raspadinha, ganhaste 10 euros numa raspadinha, o que é que vais fazer esse dinheiro? Vais gastá-lo. Pois, Inconscientemente é isto que acontece e aquilo que eu tento explicar às pessoas é que se é um extra, se tu vivias sem eles antes, tu consegues viver sem ele este mês e no próximo. Se tu tens um aumento de 200 euros, tu não precisas de passar a gastar esses 200 euros também. Gasta só 100 ou 150 e guarda 50. Percebes o sim, que eu sim. quero explicar? É que as pessoas, a partir do momento em que começas a ganhar mais, começas a gastar mais de forma inconsciente. Eu senti isso quando comecei no início do meu part-time. Ok, eu tenho aqui mais este dinheiro, se calhar este mês posso comprar roupa. Não, Ruth, para. Guarda esse dinheiro porque tu vais É muito precisar uma dele para questão outra coisa mental importante. também, não é? Também é uma. Sim, é muito consciência. E as pessoas às vezes, e principalmente no TikTok, eu tenho algumas pessoas que realmente dizem é impossível poupar, 10 euros hoje em dia é um luxo. Não é, porque ok que grande parte da sociedade ganha um ordenado mínimo e eu sei que grande parte da sociedade vive para pagar contas, mas tentem arranjar uma renda extra ou tentem nem que seja guardar as moedas. Por exemplo, eu quando morava em casa dos meus pais, eu odeio moedas, eu odeio andar com moedas na carteira. Somos Então o que dois. eu fazia era, eu pegava nas moedas e as moedas todas que eu tivesse na carteira iam para o milheiro. Ok? Eu morava em casa dos meus pais, na altura não Uhum. havia problema em tirar 2, 3 euros das moedas todos os dias, se fosse preciso. Ok. Mas isso foi, lá está, é começar, porque depois de tu começares a juntar, imagina, tu começas a ver a tua conta a crescer aos pouquinhos e tu inconscientemente tu queres que aquela conta aumente cada vez mais e vais arranjar Satisfação, estratégias exato. de querer guardar ainda mais e vais ganhar uma raspadinha, vou meter lá, porque eu quero, em vez de ter 100, vou ter 110. Percebes? E é aquela consciência de quanto mais tu tens, mais tu queres ter ali guardado e sentes aquela satisfação de eu consegui guardar este dinheiro. E se eu conseguir guardar este, eu consigo guardar muito mais. Se eu conseguir poupar 50 euros este mês, eu no próximo vou conseguir guardar 55. E são tudo dicas que, de tudo que falámos até agora, são tudo dicas que dás no teu e-book, não é? Sim, muitas Agora delas sim. pedia-te para falares um pouco do teu e-book, assim, para fechar então esta conversa, porque daquilo que tu falaste, qual é as coisas que tens mais as mais-valias que tens mais para dar às pessoas que estão interessadas ou estão com curiosidade em saber mais sobre o teu e-book? Olha, o e-book também surgiu assim do nada e efetivamente foi uma compilação daquilo que eu achava que eram as perguntas principais no antes de morar sozinho, ou seja, a minha ideia será depois manter uma continuação destes e-books, que o próximo à partida será efetivamente estas questões mais burocráticas, mas a ideia do primeiro e-book foi realmente compilar o antes de sair de casa dos pais, o que é que eu tenho de fazer.
E realmente fala destas questões, fala de teres uma consciência da reserva de emergência, fala de como é que tu vais planear um orçamento, como é que tu vais saber quanto é que tens de ter de reserva de emergência se tu nem sabes quanto é que vais gastar quando fores morar sozinho. Tu não tens noção quanto é que vai ser a tua conta da luz, tu sabes? Não sabes quanto é que vai Pois, ser. coisas Nós que não eu sabemos sei zero, essas coisas. exatamente. Então, aquilo que eu fiz durante os 3 anos em que me planeei foi inventar valores, foi falar com amigos, falar com familiares, falar com pessoas, colegas de trabalho. Quando eu ia ver casas, a primeira casa que eu fui ver era de um casal e a primeira coisa que eu lhes perguntei foi: quanto é que vocês pagam de água e de luz? Porque eu queria ter noção destes valores, porque como é que eu vou criar um orçamento? Como é que eu sei se consigo pagar 300 ou 400 euros de renda se eu não Claro, sei claro. quanto é que vão ser as outras despesas? Então o e-book fala efetivamente disso, ajuda a criar ali o planeamento da gestão financeira. Conseguiste, não te vou dar valores exatos, porque depende da tua zona de residência, depende de como é que é o teu estilo de vida, se tu passas muito tempo em casa ou não, mas tu consegues, a partir daquele e-book, começar a criar aquela consciência de eu tenho de fazer isto e talvez estes passos me ajudem a criar este orçamento. Então fala realmente disso, da reserva de emergência, planear a tua gestão financeira antes de sair de casa dos teus pais, saber mais ou menos qual é que serão os teus gastos. Fala efetivamente esta questão de, tem uma lista de coisas que tu vais precisar de itens essenciais, porque esse é o principal foco. Há coisas que não são essenciais. Um sofá não é essencial. Ok, nós achamos que é, mas um sofá não é essencial, porque um sofá custa facilmente 300, 400 euros. Portanto, quando tiverem Meu disponibilidade, Deus. vocês compram um sofá. Mas, até lá, comprem a cama, que é mais importante, ou então tragam de casa dos vossos pais, que é de borla. Então, é isso que vai falando um bocadinho o e-book, essas dicas básicas que às vezes não temos consciência e que eu não tinha consciência e que acredito que a maior parte de nós não tenha conhecimento de para que lado é que eu me vou virar agora que vou sair de casa. O teu e-book então é mais direcionado àquelas pessoas que estão na transição de querer ir morar sozinhos e o teu e-book fala de como é que se devem preparar, correto? Sim, este primeiro e-book é principalmente isso, é a preparação antes de tu saíres. Começares a pensar nisso, porque não te adianta tu já estares no passo de sair de casa se tu não te planeaste antes, percebes? Exato. E é isso que tu vais fazer. Vais criar então este Sim, caminho com é vários essa a minha e-books. ideia. Sim, sim, sim. Criar um passo a passo, digamos assim, das coisas. Às vezes eu tenho de pensar, por exemplo, esta questão das burocracias eu já não me lembrava, porque foi algo que eu tratei há muito tempo atrás, mas tive uma seguidora que me mandou mensagem a dizer, olha, quanto é que tu pagas de luz? E como é que fizeste para ir? O contador vem no dia ou tenho de esperar? Porque eu não quero ir para a casa e ter só sem luz ainda. E deu-me ali o clique. Eu nunca falei disto na página. E isto é uma coisa que na altura também foi complicado para mim. Como é que eu sei qual das operadoras é mais barata? Como é que eu vou comparar os quilowatts de luz de uma para a outra para saber quanto é que me vai gastar mais dinheiro ao final do mês? Nós não temos consciência disto. E dá para analisar E isso eu não. facilmente. Dá para analisar isso facilmente. Então, foi coisas que eu fui aprendendo. Como é que eu vou, por exemplo, à EDP ou à Endesa e qual delas é que me vai ficar mais caro ao final do mês? Percebes? Ninguém fala disto. E nós precisamos ter essa consciência de aprender aos poucos a analisar e olhar para o nosso bolso, porque nós vamos para a EDP porque toda a gente da nossa família é da EDP, mas se calhar na minha zona compensa mais ser da Endesa ou de outra coisa qualquer, percebes? E é uma questão de aprendermos a analisar, que infelizmente é um tema que não se fala. Ok, porque eu digo-te na minha perspectiva, isto também era uma conversa que eu queria ter com uma pessoa como tu, porque eu já tenho 24 anos. Mais tarde ou mais cedo, eu vou sair de casa dos pais Claro. e vou ter essa transição na minha vida. E eu, literalmente, sei zero daquilo que é a transição burocrática de sair de casa dos pais e morar sozinho. E quando eu comecei a seguir a tua página, e deixo mais uma vez o teu arroba do morar sozinho, ponto sem dramas, e o 100 é com mesmo o número O número 100. numérico. Quando comecei a seguir a tua página, fui vendo algumas dicas e fui-me apercebendo de que, ok, eu tenho mesmo que falar contigo e tenho mesmo que expor esta ideia ao público daquilo que é o meu projeto com finanças.
porque eu fui procurar e não há muitos projetos. Eu acho que o teu é o mais relevante aqui nesta área de morar sozinho e expor porque eu falo por mim, eu não vi mais nenhum projeto, eu tentei encontrar, mas não vi Eu mais nenhum também não. projeto. Eu também tenho pesquisado, vou-te explicar que no Brasil existe É, né? inúmeras Pois. páginas sobre isto. Inúmeras. É um tema que é super falado. Existem imensas blogueiras no Brasil que falam realmente do dia a dia delas e de como é morar sozinha e tudo mais. Mas cá em Portugal, efetivamente, é um tema que até agora eu ainda não encontrei uma única página que falasse sobre o tema também. Podem falar de um post ou outro que falem sobre que moram sozinhos, mas dicas concretas de Uma como é que eu página faço. só disso não há, pois. É o que eu notei. Eu até agora também não encontrei, gostava muito de encontrar, porque é um tema que efetivamente eu acho que eu não sou perita no assunto de todo, e é isso que eu tento explicar aos seguidores. A única coisa que eu falo é a minha experiência, portanto, eu não posso dizer é isto, porque na minha experiência é isto, Claro, ok? isso é E por relativo isso é de que às pessoa para vezes pessoa, não é? sim, e por isso é que às vezes ajuda tu teres outras pessoas a falar do tema, porque vão trocando ideias e tudo mais, e tu percebes, Uhum. ok, estão a falar deste tema, então é porque este tema também é importante. E eu tenho de pedir muita ajuda aos seguidores para realmente perceber quais são as dificuldades deles, porque às vezes são coisas que eu já nem me lembro e que também tive dificuldades, percebes? Mas que neste momento já para mim já é fácil de lidar, ou já tenho uma maior capacidade de conseguir arranjar uma solução. Enquanto que se calhar para pessoas que estão a começar é um bicho de sete cabeças e efetivamente é um tema que infelizmente não é falado, não é ensinado e pouco ou nada explorado, e eu acho que é um tema que nós precisávamos, nós jovens Sem dúvida, precisamos desse tema, é algo que sinceramente devia ser ensinado na escola. sem Tu dúvida. vais E sair da olha, escola, vais para a faculdade e na faculdade tu vais para uma casa sozinho, como é que fazes? Como é que pagas as pois, despesas agora? exatamente. Nem a nível de conhecimento, nem a nível de conhecimento financeiro, nem tanto a nível de conhecimento como é que devemos fazer esta escolha da nossa vida, não é? Sem dúvida. E é por isso que eu te digo, Ruth, não deixes de fazer posts, não deixes de Obrigada. fazer posts, porque sem dúvida são uma mais-valia e aquilo que eu vejo nos posts daquele que trabalhas um bocadinho a descrição, tu falas de forma informal, falas de forma Sim, descomplicada do será tema. E é sempre. isso que eu gosto mais dos teus posts. Será Um, sempre. e isto foi uma conversa interessante e vamos fazer o seguinte, assim como eu fiz no entrevistado anteriormente, na entrevista anterior, vamos fazer assim, como isto vai para o YouTube, eu não quero que seja nem a primeira vez, nem a última vez que tu vens aqui, e as pessoas que tiver, isto foi um bocadinho a base daquilo que és tu, o que é a Ruth e o que é o Sim, teu sim, projeto. sim. Expuseste um bocadinho as tuas ideias e as pessoas que têm este interesse e têm algumas dúvidas vão colocar, e isto falo também para as pessoas que estão a ouvir no podcast, venham ao meu canal do YouTube Gonçalo Ribeirinho e venham a esta entrevista em específico e metam nos comentários as vossas dúvidas. Porque eu depois vou selecionar, e a Ruth também depois pode ir lá se quiser comentar, mas eu vou selecionar e podemos fazer uma segunda entrevista a falar um bocadinho mais sobre essas dúvidas. E é isso que eu quero fazer, e eu acho que isso é interessante também. Claro. Também não sei se concordas comigo, Ruth, e não sei se Sim, sim, estavas super disposta de a vir aqui acordo. outra vez. Claro E que sim. de resto, foi uma conversa super agradável. Foi com o maior gosto que tive aqui, Ruth. Obrigado por Eu teres aceito o também. convite. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, a acrescentar ao público. Se quiseres falar também um bocadinho sobre. Principal, a principal dica Uhum. que eu deixo e que quero sempre deixar é que, independentemente das pessoas vos dizerem que é possível ou não, porque nós ainda também vivemos nesta sociedade de que tu só vais sair de casa quando casares. Era algo que os meus pais me diziam muito, que a minha mãe me disse muito: tu estás-me a deixar sozinha, para ir morar sozinha, tu só vais quando arranjas alguém. Esqueçam isso. As pessoas ainda vivemos muito nesta sociedade e de nos criar medos. Nós já estamos numa altura. Eu já tinha medo de não conseguir, ainda tinha estas pessoas a dizer que não ia dar, que não ia ser possível. Esqueçam isso, está bem? Não vou dizer que é possível para todos, porque efetivamente isso é generalizar. Depende muito é de vocês. Percebes? Depende muito de tu queres mesmo ou queres só mais ou menos, porque não é só a liberdade de agora posso convidar os meus amigos todos e fazer festas.
Claro. Posso dizer que isso vai acontecer muito poucas vezes, porque depois tu vais ter de lavar a louça, vais ter de lavar a casa e começas a Não estás perceber que nem não é aí. assim tão fixe estar sempre a convidar os amigos para vir a casa. Mas realmente esqueçam essa questão de estar sempre com medo, esqueçam sair da vossa zona de conforto e deem o passo, porque se vocês querem mesmo, vocês vão arranjar maneira de conseguir. Isso é algo que eu acredito mesmo. Quando tu queres alguma coisa, se eu quero aquele Lamborghini, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a 10 anos, mas eu vou ter aquele Lamborghini. É assim É que... uma questão mental. É por isso que também, se calhar, ajuda a diminuir um bocadinho que aquilo é daquilo que é a média de idades de nós jovens quando saímos de casa dos pais. Está aí entre os 29, 30 anos aqui em Portugal. Isto também é um bocadinho o balanço por causa da situação económica do país, aquilo que nos oferece E porque nos enquanto fazem jovens. ter medo, Gonçalo. E porque nos fazem Exatamente, ter medo exatamente, e do outro dizer lado que da nós balança, somos os jovens exatamente. irresponsáveis e que não conseguimos fazer nada da vida. Porque eu Exatamente. acredito muito nisso. Nós vivemos numa sociedade que diz que os jovens hoje em dia não conseguem nada, não fazem nada, dependem sempre dos pais. Mas os nossos pais também são os primeiros a dizer não vás. Percebes? Quando tu queres, se calhar, experimentar alguma coisa nova, ou mesmo na escola, se quiseres fazer alguma coisa diferente daquilo que é a regra, já te estão a dizer para não fazeres. Uhum. Porque não vais conseguir, porque estás a fazer uma palhaçada, é horrível. Está bem? e tinhas muitas mais coisas para. Lá está. Isso, qualquer dúvida que tenham aí, deixem aí nos comentários que depois traga a Ruth novamente e ela fala-nos um pouco sobre essas mesmas dúvidas. Selecionar, fazemos uma lista aí das melhores. Ruth, mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite. Obrigada eu. Um grande beijo e um grande abraço para todos os seguidores que vêm da parte da Ruth e da parte daquilo que já são os meus seguidores e aquilo que é os seguidores do Clube Finanças. Espero que tenham gostado desta transparência de mais-valias daquilo que é morar sozinho. E por este episódio é tudo e vemos numa próxima. Mais uma vez, obrigado. Obrigada.